Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje a gente finalmente vai ter mais um episódio de Bate-Papo Nonsense, né? Pra quem acompanha meu canal sabe que faz muito tempo que eu estou sem gravar vídeos pro Bate-Papo Nonsense. Inclusive, ignorem meu cabelo voando aqui. O que eu não faço por vocês? Como eu estava falando, finalmente a gente está tendo vídeo de bate-papo nonsense. Né? Inclusive, vocês notaram? Olha, eu vou passar o vídeo inteiro assim, até vocês notarem. Gente, olha que coisa mais perfeita. Fui eu que fiz, tá, gente? Fui eu que fiz. Tanto esse anel de ursinho, que é muito fofo, e essas pulseiras aqui, que eu quero ver quem consegue adivinhar do que elas são. Quem adivinhar vai ganhar um prêmio, galera. Que no caso é mentira, porque eu não tenho dinheiro para dar prêmio para ninguém. No máximo que vocês vão ganhar um coraçãozinho meu e um comentário. Então, por favor, já deixa aí embaixo, né, do que vocês acham que é essas pulseiras. Já fala aí, Ana, como você tá maravilhosa hoje, como você tá linda hoje, como você tá perfeita, seus acessórios estão perfeitos, incríveis. Por favor, já deixa isso aí nos comentários. Aumentem o meu ego, por favor. E é isso. Valeu? Bom, eu tentei começar esse vídeo de uma maneira um pouco mais engraçada, divertida, né? Que é justamente porque o vídeo de hoje ele tem um tema mais denso, né? Para algumas pessoas, o tema do vídeo de hoje é emocionalmente mais denso do que os anteriores. Para quem não sabe, né, eu tenho outros vídeos de bate-papo nonsense. Caso você seja novo e queira conhecer, é só você ir na aba playlists do canal e lá você vai encontrar os outros vídeos, né, do mesmo quadro daqui. Então, bora lá. Vamos então falar sobre sonhos. Sonho é uma palavra que no nosso dia a dia, né, pode ter dois sentidos. Eu estou dizendo óbvio, né? Pode ter o sentido tanto do onírico, né? Ou seja, daquelas imagens que a gente cria enquanto a gente dorme, sabe? Que fogem da lógica humana, sabe? Quando você sonha com coisas totalmente sem sentido. Vocês estão escutando barulho de ambulância ou de carro de polícia? Ignorem, tá? Ignorem a existência disso. Mas enfim, como eu falei, a gente pode ter a palavra sonho com esse sentido onírico, sabe? Ou a gente também pode ter o sentido da palavra sonho como meta de vida, como objetivo, sabe? E normalmente é algo grandioso, né? Uma meta de vida, um sonho, um objetivo. Mas hoje, no meu vídeo em específico, a gente vai falar sobre esse segundo sentido da palavra sonho. A gente não vai falar sobre a questão do subconsciente, do onírico, né, de dormir, da sociedade atual. Enfim, a gente não vai falar nada disso, tá? Inclusive, se vocês quiserem, eu posso deixar esse tema para um próximo vídeo, né? Falar sobre sonhos com o sentido do onírico e traçar alguns paralelos bem interessantes. Como eu disse, falar sobre sonhos é uma tarefa extremamente complexa e delicada. Porque normalmente quando a gente pensa ou fala sobre sonhos, a gente acaba evocando dentro de nós, né, certas emoções e sentimentos que a gente, no fundo, preferiria deixar lá, guardadinho, bem no nosso interior, pra gente nunca mais precisar ver, né? Às vezes a gente começa a sentir sentimentos como melancolia, às vezes até alegria também, né? Mas falar sobre sonhos, como eu disse, normalmente é uma tarefa muito complicada. Ainda mais quando esses sonhos ainda não foram realizados, quando eles ainda não se concretizaram. Porque quando a gente vai conversar sobre os nossos sonhos, né? Quando eles já se concretizaram, é muito fácil. A gente chega, conversa sobre eles normalmente e pronto. Mas quando a gente ainda não concretizou eles, é muito mais difícil, porque a gente fica naquela ansiedade, a gente fica com aquele medo. E também, né, tem sonhos e sonhos, né? Alguns sonhos têm pesos a mais do que outros, então alguns são mais fáceis de falar do que outros sonhos, né?
E, inclusive, vocês vão perceber isso ao decorrer desse vídeo, que eu vou falar sobre sonhos que pra mim vão ser super fáceis de falar e outros que eu vou preferir deixar guardado em segredo durante esse vídeo, porque são mais difíceis, né, de serem conversados. E não só isso, falar sobre sonhos também é muito complicado, porque muitas das vezes a gente acaba trazendo à tona, né, certas memórias e questionamentos que a gente não quer ter. Principalmente quando é o caso de um sonho, né, que a gente quase alcançou, mas que por alguns motivos a gente não conseguiu, né? Aí vem aqueles questionamentos do que a gente poderia ter feito para alcançar, né? Que a gente poderia talvez ter se esforçado mais, enfim. E vem um monte daqueles questionamentos que às vezes acaba pondo a gente muito para baixo e a gente fica meio depressivo, sabe? Por isso que, como eu falei, falar sobre sonhos não é muito fácil porque mexe muito com a gente. Inclusive, eu gostaria de saber, mas vocês não precisam me responder, se vocês têm algum sonho, se vocês já tiveram um sonho, mas por causa de algum motivo tiveram que desistir. Se vocês estão correndo, né, para alcançar um sonho, se vocês já alcançaram algo que vocês tanto almejavam, ou se vocês não têm sonho algum, né, que também é normal não ter nenhum sonho, né? Infelizmente a gente vive nesse mundo que cobra da gente de ter sempre metas de vida, de ter sonhos, e esse não é o caso, né? Nem todo mundo e nem em todo o tempo de nossa vida, né, a gente vai ter grandes sonhos, grandes metas de vida. A gente não vive, né, num desenho animado ou num filme super famoso, né, de super-heróis. Pra gente sempre ter que ter um sonho, pra gente ter que nascer com um sonho. Inclusive, né, esse é um questionamento também que quando a gente fala de sonhos acaba sendo trago à tona, né? Se a gente tem um sonho porque os outros estão dizendo pra gente ter aquele sonho, ou se a gente tem aquele sonho por realmente ter, sabe? Se aquele sonho é nosso ou se é dos outros, porque isso também acontece. Mas enfim, nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre tudo isso. E, inclusive, né, quando a gente fala sobre sonhos, normalmente vem na nossa cabeça o quê? Esse quadro aqui. Esse quadro aqui é o que vem na nossa cabeça, né? Principalmente quando a gente fala de uma pessoa que é sonhadora. A gente logo pensa nesse quadro, né? Pelo menos no meu caso, eu sempre penso em algo desse tipo, igual esse quadro aqui, né? Que é uma pessoa em cima de uma montanha que já escalou tudo na vida e alcançou tudo que ela queria, passou por todas as dificuldades e assim, tudo foi parte, porque no final ela alcançou, né? E até pouco tempo atrás eu achava que a vida era assim, né? Que ela era fácil, que todo mundo iria alcançar aquilo que almejava. Mas conforme eu estou crescendo, né, eu estou descobrindo que não, né? A gente tem muitos sonhadores, mas a gente tem poucos sonhos realizados. Então a gente tem muita gente que é assim, mas nem sempre essas pessoas vão estar em cima das montanhas. Elas podem, sei lá, está ainda em meio às florestas, passando pelos rios, passando pelos desafios, e elas podem também mudar de caminho, né? As pessoas não nascem apenas com um sonho para a vida inteira. As pessoas podem mudar, né? Mudar de caminho, mudar de sonhos, porque isso também é normal. Mas a gente pouco fala sobre isso na nossa sociedade. Parece que a gente tem que nascer com o sonho e permanecer com ele até o final. E é isso, né? E a gente tem que realizar aquele sonho. Porque senão a gente fracassa. Enfim, não que eu concorde com isso, mas isso acaba gerando certos sentimentos de culpabilização na gente. E como eu tava falando, normalmente vem na nossa cabeça a figura de uma pessoa que sonha como essa pessoa aqui, né? Que alcançou tudo que queria na vida, né? Que, sei lá, faz medicina na USP, na Unicamp. Nessa pessoa aí que, pá, chegou no, pá, super elevado, né? E não é bem assim, né? A realidade não é essa. Inclusive, eu acredito que muitas vezes as pessoas não se consideram, algumas pessoas não consideram ter sonhos justamente porque normalmente
sonho vem atrelado com esse sentido, né, de algo extremamente grandioso, sabe? De algo extremamente valioso. E muitas das vezes a gente é julgado pelos nossos sonhos, porque os nossos sonhos têm que ser grandes, têm que ser grandiosos e não necessariamente, né? A gente pode ter sonhos pequenos. A gente não precisa, né, ter como grande sonho, como meta de vida, sei lá, cursar medicina na USP, na Unicamp. Não, a gente pode ter sonhos mais simplórios, né? E eles também não vão deixar de ser sonhos por causa disso. E, bom, eu, como estava falando, acredito que algumas pessoas se vejam como pessoas sem sonhos, não porque elas não têm sonhos, mas porque elas acreditam que sonhos são coisas extremamente grandiosas, né? Inclusive, por muito tempo na minha vida, eu me considerei uma pessoa que não tinha sonho algum, né? Eu acreditava que tudo que eu tinha era meta de vida. Inclusive, eu sempre fiz muito essa distinção de dizer o que seria uma meta de vida e um sonho. Para mim, um sonho ele tinha que ter esse valor muito grandioso, ele tinha que ser algo que ia abalar todas as minhas estruturas, que ia me moldar e me mudar completamente como pessoa. Enquanto que a meta de vida seria algo um pouco mais fácil de alcançar, que eu estaria lá, que eu ia chegar naquilo, né? Mas que não necessariamente aquilo ia me trazer assim um certo retorno muito grandioso na minha vida, sabe? Seria algo um pouco mais fácil de alcançar, que ia me trazer um certo contentamento, mas não ia abalar necessariamente as minhas estruturas, que ia me moldar como ser humano. Nesse sentido, né, meta de vida seria, por exemplo, ter um trabalho, alcançar uma faculdade, que pra mim era tipo uma coisa super fácil. Mas agora eu tenho descobrido que não é tão fácil. Descobrido não, tenho descoberto que não é tão fácil assim. E um sonho seria algo um pouco maior, talvez um pouco mais difícil. Um sonho poderia, sei lá, ser viajar para o Japão. Um sonho para mim poderia ser isso. E eu me considerei assim uma pessoa sem sonho por muito tempo, porque eu nunca tinha visto que eu tinha um sonho, sabe? Porque uma profissão também pode ser um sonho, né? Igual aquelas crianças que nascem querendo ser astronauta. É um sonho, a criança desde pequena quer ser astronauta, quer ser bailarina, e tem aquelas crianças que vão até a vida adulta assim, né? E não era o meu caso, tanto que quando eu era criança eu já tive várias vontades de ser tanta coisa. E isso é normal, inclusive, né? A gente quando é criança quer ser uma coisa, aí depois a gente quer ser outra e vai cada hora querendo ser uma coisa diferente. Então eu sempre considerei essas questões como profissão, faculdade, como meta de vida, né? Só que hoje em dia eu percebo que elas não são tão fáceis assim de serem alcançadas e inclusive é, tem uma dessas minhas metas de vida que eu tenho considerado como sonho. Como eu falei, por muito tempo na minha vida eu me considerei uma pessoa que não tinha nenhum sonho, sabe? Que só estava vivendo, só tinha algumas poucas metas de vida e era isso. Aí, foi ano passado eu decidi fazer uma listinha. E eu falei assim: vou listar os sonhos que eu tenho, sabe? E esses sonhos, não necessariamente eles precisam ser coisas grandiosas ou possíveis de serem realizadas. Elas podem ser qualquer coisa, sabe? Eu comecei a perceber que a palavra sonho, ela é muito mais vasta do que a gente dá a entender. Porque não necessariamente sonho precisa estar atrelado a uma profissão ou a algo que as pessoas veem como grandioso, sabe? Pode ser pequenas coisas que a gente faz ou que a gente pode ou não fazer na nossa vida, mas que de certa forma são interessantes de serem pensadas, de serem feitas, né? E que podem sim trazer muito contentamento pra gente, podem de certa forma nos moldar como pessoas. Então, eu tinha alguns sonhos que eu considerava impossíveis, né? E eu anotei, eu fiz uma listinha com sonhos impossíveis. Mentira, gente. Eu escrevi aqui a listinha, mas eu não anotei nada, né? Mas eu tenho tudo na minha cabeça. Um dos meus sonhos impossíveis era conhecer alguns autores. Só que esses autores, eles meio que já morreram. Então são sonhos impossíveis, né? Porque não tem como eu conhecer autores que já morreram. Mas os autores que eu tinha muita vontade de conhecer seriam o Hermann Hesse, a Clarice Lispector, o Ziraldo.
o Machado de Assis, que inclusive eu sempre tive na minha cabeça que pra mim seriam pessoas muito interessantes assim de eu conversar, sabe? É, outro autor que também eu não lembro qual é o nome dele. Lembrei, o Salinger. Eu também tinha muita vontade de conhecer o Salinger para conversar com o Salinger e principalmente o Hermann Hesse, né, que é o meu autor da vida. Eu tinha muita vontade de conhecer o Hermann Hesse para conversar com ele, né? E, assim, tem muitos autores que eu tinha vontade, né, meio que de conversar, mas que eles já morreram, gente. Não tem como mais eu encontrar. Eu não vou encontrar eles numa Bienal da vida, sabe? É impossível. E tá tudo bem, é um sonho que eu já considerei como impossível. E tá tudo bem, ele não tem como ser realizado. Outro sonho, assim, que eu considero impossível, né, de eu realizar, seria orbitar a Terra. Sim, eu tinha vontade de orbitar a Terra, eu tinha vontade de ir para a Lua. Sim, eu tinha muita vontade, assim, de conhecer a Lua, mas aí eu acabei descobrindo, né, os problemas, né, físicos que são causados nos astronautas. Aí eu fiquei com um pouquinho mais de medo, assim, né, de ir para a Lua e ter algum tipo de dano. Mas também é um sonho que eu considero impossível de ser realizado. Não tem como eu ir para a Lua, sabe? Um sonho também que eu considero impossível, e é um sonho muito engraçado, inclusive, é o de entrar dentro de um buraco negro. Quando eu conheci os buracos negros, quando eu era um pouco mais jovem, né, quando eu tinha um pouquinho menos de idade do que eu tenho hoje, eu ficava pensando, eu ficava admirada com aquela coisa de buraco negro. E eu queria saber como era entrar dentro de um buraco negro. Eu, de certa forma, tinha esse sonho. E graças a Deus que é impossível de ser realizado. Imagina se eu pudesse entrar dentro de um buraco negro, gente. A curiosidade iria matar o gato, basicamente isso. Mas é um sonho, assim, que eu considero impossível. Graças a Deus que é impossível. E tem vários outros, assim, vários outros sonhos que eu considero como impossíveis, mas que eu tenho, de certa forma, uma vontade de realizá-los. Um deles, que para mim é o maior de todos, seria encontrar e ler o livro A Flor Azul, do Novalis, né? Esse é um romance, né, um livro que ele foi considerado o percussor do romantismo, né, do movimento do romantismo, e, se eu não me engano, ele abriu o romantismo lá na Alemanha. E esse livro, que foi escrito pelo Novalis, ele conta a história, né, de um moço. Eu não vou lembrar exatamente, mas eu sei que é sobre um moço, né, um homem, que ele sonha com uma flor azul enquanto ele está dormindo. E aí, quando ele acorda, ele começa a querer perseguir e encontrar essa flor azul. Mas aí que entra o ponto, assim, meio o charme do livro, a parte romântica do livro. É que o autor, o Novalis, ele morreu antes de terminar o livro. Então o livro está incompleto. Então a gente não sabe qual foi o destino, propriamente assim, da história, porque o autor morreu antes de terminar a história. Então a gente não sabe se o personagem encontra a flor azul, se ele nunca encontraria a flor azul, né? Qual seria o final da história? Nada disso, né? A gente não sabe. E eu sempre achei esse livro muito encantador, assim, essa história dele. Tem uma coisa muito de romantismo, né? De perseguir algo impossível, né? Isso é algo bem, né, dos românticos, assim. E principalmente, né, da segunda geração, se eu não me engano, né, que é aquela geração ultrarromântica. Isso é muito a geração ultrarromântica, né, isso de perseguir algo impossível. Quando a gente fala de sonhos, às vezes a gente pode estar perseguindo algo impossível. E eu sei que ler esse livro, encontrar esse livro é literalmente impossível, assim como perseguir a flor azul, sabe? Porque esse livro, ele tem uma tradução para o português, mas ela já é muito antiga, muito antigamente. Tipo assim, eu não sei se ela é antiga, mas já tem um bom tempo. E o livro parece que ele não é famoso, então as editoras assim meio que não procuram muito para colocar esse livro para vender, sabe? Para ficar mais famoso. E tem uma só tradução, eu acredito, não sei, tá, gente? Mas foi o que eu procurei. E as edições que estão à venda, né, com essa tradução, são caríssimas. Eu encontrei na Amazon por R$ 700.
reais. Gente, como é que um livro pode estar custando esse valor de 700 reais? É um livro assim pequeno, não é um livro acadêmico, nada disso. É um livro comum. É um livro comum, um livro de romance, né? Um romance. Um livro de histórias comum e tá custando 700 reais. Eu sei que eu já abri o site da Amazon uma vez e vi esse livro custando 1.000 e poucos reais, para vocês terem uma noção. Então eu considero como um sonho impossível, né? Um sonho impossível ler esse livro. A não ser que eu encontrasse ele em um sebo, aí sim, né? Mas eu acho que é mais fácil, né? Sei lá, viajar para a Alemanha, comprar o livro em alemão, que mesmo assim vai ser difícil, né? Porque eu não sei falar alemão, não tenho dinheiro para viajar para a Alemanha. Então, eu considero que a possibilidade de ler esse livro um dia é quase que zero, né? A chance de eu ler esse livro é quase que zero, porque eu não encontro, assim, eu não encontro de verdade, porque eu não consigo encontrar edições, né, que estejam acessíveis para eu poder adquirir o livro, né? Enfim. Então é um sonho que eu considero quase que impossível. E tem vários outros sonhos, né? E tem aqueles sonhos que eu tenho que são mais possíveis, assim, de ser realizado, né? Por exemplo, eu tenho um sonho de viajar para a Argentina para poder conhecer a terra da Mafalda, né, gente? Que eu sou, assim, cadelinha da Mafalda. Eu amo aquela personagem. Então, tenho sim vontade de viajar para a Argentina. É, eu tenho vontade de ir a um show do BTS também, que é o meu grande sonho é ir a um show do BTS também. Eu também tenho um sonho que é bem fácil de eu realizar, mas que eu não realizo, que é ir ver a estátua da Clarice Lispector que tem na praia, em uma praia lá daqui do Rio de Janeiro, só que eu não sei o nome da praia, não sei se é a do Arpoador, enfim, não sei qual é o nome da praia, vou deixar ela aqui. Eu tenho vontade de andar, né, lá no centro da cidade pelo local que o Machado de Assis nasceu. Então tem esses sonhos que são um pouco mais fáceis de serem realizados, né? E tem vários outros sonhos assim que eu tenho e que de certa forma são fáceis de serem realizados, né? Que são de encontrar certos locais, visitar. Tem um aqui que eu anotei, mas que eu não digo que é um sonho, não sei se é um sonho. Eu digo que é uma coisa romântica de se fazer, que é ouvir Claire de Lune bebendo chá e escrevendo. Não é um sonho, né? É uma coisa romântica de se fazer. Enfim, eu não sei mais, assim, que sonho que eu tenho. Eu tenho vários, né? Eu tenho vários sonhos. Eu tenho vontade de ir pra Coreia do Sul, que eu também tenho vontade de ir pra Coreia do Sul. Tem outros locais também que eu tenho vontade de conhecer. Vira e mexe aparece um sonho diferente, né? E como eu falei, são sonhos um pouco mais possíveis de serem realizados. E agora eu vou falar também sobre sonhos que eu tive e que já foram realizados. Um sonho que eu tinha que foi realizado era assistir um filme do Miyazaki no cinema. E que por muito tempo eu considerei impossível, tá, gente? Eu considerava esse sonho impossível, porque o Miyazaki, né, quando eu conheci ele, ele já estava meio que aposentado, ele já tinha anunciado a aposentadoria, então, pelo que diziam, não ia ter mais filme dele, assim, novo para estrear no cinema. Eu acreditei que realmente não ia ter. Até chegar o ano passado, que ele tinha lançado O Menino e a Garça, e foi a minha primeira vez podendo ver um filme do Miyazaki dos estúdios Ghibli, né, estúdios Ghibli, no cinema. E foi, assim, uma experiência maravilhosa, né, apesar de ter tido alguns perrengues, né, no meio do filme, porque é aquilo, né? Quando a gente sonha, a nossa experiência nunca é exatamente igual ao que a gente sonhou. Sempre vai ter perrengue, gente. Eu lembro que na época o ar-condicionado do cinema parou. Enfim, o ar-condicionado do cinema parou e ficou quente demais. E as pessoas falavam, as pessoas estavam nervosas, agitadas, né? Enfim, deu alguns problemas, mas de qualquer forma a experiência foi boa, né? Ver um filme do Miyazaki no cinema é uma obra-prima, é algo assim muito diferente, porque muitos fatores, né, que ele
faz, assim, que são postos dentro da animação, são ressaltados quando você assiste no cinema. Tipo a trilha sonora. Gente, a trilha sonora dos filmes dos estúdios Ghibli, dos estúdios Ghibli, né, no cinema, é perfeita, é incrível. E aqueles cortes que ele faz, né, de tela, é muito lindo, gente. Então, assim, foi um sonho que eu considerei por muito tempo impossível e que no final eu realizei, né, gente? E tem vários outros sonhos, assim, que eu tenho, tipo de visitar a Biblioteca Nacional, que tem aqui no Rio de Janeiro. Enfim, também queria conhecer. Tem muitos sonhos, assim, muitos sonhos que eu tenho. E é aquilo, né, gente? Mas como eu falei, até agora eu falei de sonhos assim que eu consigo falar abertamente deles, que são sonhos muito fáceis assim de serem falados. E tá vendo? Todo mundo no final tem um sonho. Você pode chegar e dizer, cara, esses sonhos não são grandiosos. Não são realmente, né? As pessoas não vão considerar os meus sonhos grandiosos porque são coisas simples, né? É ir assistir um filme, é conhecer um lugar, é conhecer coisas novas. Tem coisas impossíveis aqui, como entrar dentro de um buraco negro. Mas tá tudo bem, não são coisas grandiosas. Eu acho que muitas vezes as pessoas que consideram que não têm sonhos, e tá tudo bem não ter um sonho, é porque essas pessoas às vezes não pararam pra ver o que elas querem, o que elas gostam, sabe? Às vezes é porque elas estão só ouvindo aquilo que os outros consideram como sonhos e não o que elas consideram como sonhos. Porque sonhos também são coisas individuais, sabe? São coisas que a gente pode criar. A gente pode criar a nossa própria definição de sonho, porque é a gente que vai estar sonhando, não é os outros, sabe? E sim, eu também tenho alguns sonhos clichês que inclusive são um pouco mais difíceis de eu conversar com vocês sobre eles, porque eu prefiro manter em segredo. Eles têm um peso a mais, né? E inclusive, né, agora que vem a parte meio triste desse vídeo, porque um desses meus sonhos, que por muito tempo eu tinha considerado como meta de vida, porque eu tinha achado que era super fácil de alcançar, né? E aí eu levei um baque, porque eu vi que não é tão fácil assim, que é bem complicado, na verdade, de alcançar, é bem difícil. E eu quase alcancei. Faltou um pouco pra eu alcançar, sabe? Faltou um pouquinho pra eu alcançar esse sonho. Pra eu alcançar esse sonho. E quando veio a notícia, né, de que eu não tinha conseguido e tudo mais, eu fiquei muito pra baixo. Muito pra baixo. Eu comecei a me sentir um lixo, né, de pessoa. Eu comecei a me sentir um ser humano, assim, incapaz. Enfim, veio aquele baque muito forte. E eu fiquei muito triste, né? No primeiro momento eu fiquei muito triste, né? Porque, não, de certa forma, não era o que eu esperava, sabe? Não esperava, assim, não conseguia alcançar. E aí, né, eu fiquei muito mal mesmo por não ter conseguido. E foram uns dias um pouco difíceis. Inclusive, esse é o segundo vídeo que eu tô fazendo com esse tema, porque eu tinha feito um vídeo anterior. Mas o vídeo anterior que eu tinha feito, gente, ele tinha ficado muito pessimista, sabe? Ele tinha ficado com um tom muito melancólico, muito ruim, que eu acabaria meio que sem querer estimulando outras pessoas a desistirem dos sonhos delas. Então, eu preferi regravar esse vídeo estando num momento melhor, né? Igual eu estou agora. E a parte realmente mais difícil de quando você não realiza um sonho é você parar para tentar tomar novas decisões, né? Porque quando eu descobri que eu não tinha realizado, que eu não tinha alcançado e que tinha faltado um pouquinho para eu conseguir, eu vi aquele baque, mas aí depois eu tive que parar e pensar: o que eu vou fazer agora? Eu sigo outro caminho? Eu desisto disso, desse sonho, desse objetivo? Ou eu continuo, eu dou mais um prazo para eu tentar alcançar? E aí, né, eu optei por dar mais um prazo para tentar alcançar. Mas óbvio, né, essa não é uma escolha assim total. Eu não vou dizer para todo mundo que está assistindo esse vídeo que você necessariamente precisa continuar teclando na mesma tecla, né? E continuar sonhando a mesma coisa. Se você sente que você quer mudar, que você quer ir para outro caminho, vá pelo outro caminho. Mas primeiro, não tome uma decisão assim, pá, espera, pensa no que você realmente quer. E eu falei, eu quero tentar mais uma vez.
Eu quase consegui. Então, deixa eu tentar mais uma vez, né? Deixa eu reiniciar esse caminho. E eu tava até vendo um vídeo da Camila Busato, inclusive vão assistir o canal dela, né? Que ela falava sobre recomeços, de como recomeçar algo muito difícil. Porque, gente, a sensação que a gente tem é, poxa, eu caminhei até aqui, agora eu vou ter que voltar do início. E aí o meu primo, né, ele tinha falado o seguinte pra mim, que eu acho que foi algo, inclusive, muito importante. Ele falou, olha, você não vai estar começando do início. Você vai estar recomeçando de onde você parou, sabe? Não é como se estivesse voltando a estaca zero. Você vai parar, você vai voltar de onde você parou. E isso me ajudou bastante, porque eu tava me sentindo muito mal. Eu tava me sentindo como assim, poxa, eu vou ter que começar tudo do zero. É muito ruim. Mas pense pelo lado positivo. Você não está começando do zero. Você está começando de onde você parou. Tudo que você adquiriu nessa caminhada que você fez foi importante, sabe? De certa forma, está aí com você ainda. Agora você vai adquirir coisas novas. Você vai ter chance para poder encontrar e reparar coisas que você ainda não tinha reparado ou encontrado. E aí, depois, né, que meu primo falou isso comigo, eu até comecei a parar para pensar e falar, poxa, realmente, não era o momento. Não era o momento para eu ter realizado esse sonho, porque eu sinto que eu ainda não estava amadurecida, de fato, né? Eu não estava de fato amadurecida. Eu estava com muitos conhecimentos assim defasados, né? Sem ter, né, digamos assim, uma preparação correta para já estar, né, dentro desse sonho. Então, eu comecei a pensar dessa forma um pouco mais positiva, que eu acho que, caso você esteja precisando, tenta pensar dessa forma. Você agora está começando de onde você parou. E essa é uma oportunidade para você rever aquilo que você não tinha tido a oportunidade de ver quando você fez a caminhada pela primeira vez, sabe? Inclusive nesse momento que eu tava tentando recomeçar, tentando me estabilizar, né? Eu ainda estou, no caso. O meu pai falou uma coisa muito importante pra mim, né? Que inclusive eu quero compartilhar com vocês. Que tem muitas coisas que não dependem só da gente, sabe? A gente às vezes se esforça, a gente vai, segue, a gente pá, tenta, mas às vezes alcançar aquilo não só depende da gente, sabe? Depende de outros N fatores. Por exemplo, quando eu assisti lá o filme do Miyazaki, pô, eu tive sorte de realizar esse sonho. Fui lá, consegui assistir o filme, tudo mais. Mas imagina se, por exemplo, naquela semana que teve o filme, né? Por exemplo, o cinema que tem perto da minha cidade não exibisse o filme. Se, por exemplo, onde eu moro não tivesse nenhum cinema por perto, nenhuma cidade vizinha que tivesse cinema, também não ia conseguir assistir. E se os ingressos estivessem extremamente caros, se eu tivesse passado mal, sabe? Pra gente alcançar algo, não só depende da gente. Às vezes tem N fatores que fogem da gente. E a gente vive também um pouco nessa sociedade que faz a gente ficar o tempo todo se culpando pela gente, né? Porque às vezes a gente fica pensando que a vida é totalmente justa, que todo mundo, pá, consegue, mas não é bem assim. A gente sabe que a grande parte tem que não conseguir para uma pequena parte conseguir, infelizmente, sabe? Então, não foi só por causa de mim, sabe? Não foi só porque, eu não me esforcei, eu não fiz por onde. Eu fiz, mas foram N fatores que não só dependeram de mim. Então, esse também é outro ponto para tentar meio que ajudar você nesse momento aí. Primeiro, pensar que você não vai começar do zero. Segundo, pensar que não conseguir não foi só sua culpa, tem N fatores. Então, assim, antes de você pensar se você recomeça de onde você parou, ou se você tenta desistir e partir para outro sonho, para outra jornada, é necessário primeiro esfriar a cabeça, descansar. Então, não pensa nisso agora, sabe? Tenta fazer outras coisas, assistir um filme, ver uma série, jogar,
ler um livro. Eu sei que quando a gente tá muito pensativo, a gente não tem muito cabeça para ler livro. Mas pensa em fazer outras coisas. Pratique um esporte, anda de bicicleta, corre. Se você tiver criança na sua família, busque essas crianças para ficar uns dias com vocês. Porque criança é um ser iluminado. E criança normalmente gosta de brincar, né? Então eles convidam a gente para ficar brincando, entrar naquele mundo deles, sabe? Naquelas coisas, naquelas ideias malucas que as crianças têm. Então, pega essas crianças, porque criança é muito bom em fazer a gente esquecer dos nossos problemas. Então pega as crianças e tenta esquecer dos seus problemas. Aí, entende? Se junta com as crianças, faz bagunça. Né? Criança é muito bom, porque às vezes as crianças vêm com uns questionamentos para você. Ainda mais se for naquela fase que as crianças ficam fazendo bastante pergunta. Muito bom, gente, porque você começa a focar em outras coisas, a sua cabeça vai para outro mundo. E eu tô dando essa ideia por quê? Porque às vezes quando a gente tá muito focado em alguma coisa, a gente acaba agindo por impulso, às vezes a gente não consegue encontrar as nossas respostas porque a gente tá muito focado, né? É tipo, por exemplo, quando a gente... Já viu quando você guarda uma coisa, sei lá, no seu quarto? Aí você cisma na sua cabeça que você guardou essa coisa, sei lá, no banheiro. Aí você fica o banheiro inteiro caçando e quando no final, do nada, você encontra aquilo que você estava procurando no seu quarto. Então, é isso, sabe? Nesse momento você tá, tipo, procurando. Às vezes você não tá procurando pelo local certo, sabe? Então, por isso que é importante parar, esquecer um pouco, para depois você tentar, né, encontrar as suas respostas, o seu caminho e tudo mais. Isso é uma coisa, inclusive, que eu aprendi com o Hermann Hesse no livro Siddhartha, que inclusive é um ótimo livro, caso você esteja passando por esse momento. Não fica só focado pensando nisso agora. Pensa em outras coisas, porque às vezes você está pensando em outra coisa e sem querer você acaba encontrando uma resposta para aquilo que você está procurando. É tipo, eu sei que é uma história fake, mas é tipo aquela história do Newton. Pô, do nada descansando lá, pá, viu uma maçã caindo, uau, vou fazer aqui a lei da gravidade. Descobri o que faltava. Eureka! Então, é justamente nesses momentos assim de descanso que a gente tá entre aspas pensando em nada, que a gente pode ter o nosso momento de eureka, né, de saber o que a gente pode fazer. Então, é uma dica que eu dou pra você. Inclusive, né, se você quiser, assista um filme. Tem um filme muito bom, que é o filme Soul, né? Esse filme é incrível, inclusive, é um ótimo filme pra você assistir nesse momento, tá? Ele não ficou muito conhecidinho, porque o momento que ele foi lançado foi um pouco antes da pandemia, né? Na verdade, ele ia ser lançado, mas aí a pandemia meio que atrapalhou ele, e aí ele não, né, foi adiado, e aí, óbvio, não ficou tão conhecidinho. Mas Soul é um filme muito bom, porque ele fala um pouco sobre essa questão de propósito de vida, de sonhos e tudo mais, né? E tem uma parte específica desse filme que me chama muita atenção, que os personagens estão em uma barbearia, né, fazendo algo extremamente cotidiano, e nisso um, né, vira pro outro e fala: "Ah, você tinha sonhos quando você era criança?" E aí, isso eles começam a conversar e aí cada um conta um pouco da sua história, que quando era criança tinha um sonho e teve que desistir por causa da da vida, né, por causa de motivos da vida. E eu acho muito interessante essa parte do filme, né, porque de certa forma eles estão conversando sobre algo que nada contra a maré, porque desde quando a gente é criança, a gente vê muitas obras, muitos filmes retratarem essa jornada do herói, né? Tipo Harry Potter, Naruto, One Piece, enfim, que o personagem ele tem um sonho, ele vai até o fim com aquele sonho e ele alcança. Só que a realidade não é essa, né, gente? Às vezes, infelizmente, muitas pessoas acabam tendo que desistir dos seus sonhos ou partir para outra coisa, porque a vida é assim. Infelizmente, a gente não vive num mundo que é justo, né, que é igual para todos, enfim, que é acessível. Nada disso. Esse mundo é muito competitivo, inclusive, e é uma competição muito desigual, inclusive. Porque quando a gente é criança, a gente tem diversos sonhos, né? Mas conforme a gente vai crescendo, a gente vai desistindo de muitos deles, porque a gente vai vendo que a vida é um pouco mais complicada do que ela parece ser. É tipo a criança que sonha em ser bailarina, mas quando cresce, né, descobre que a vida de um bailarino no Brasil é extremamente complicado, né? Que nem todo mundo vai ser assim
reconhecido pelos seus feitos. A mesma coisa como uma atriz, né? Igual crianças que sonham em ser atriz. Eu tinha, inclusive, colegas que sonhavam em ser atriz. Mas aí você pega a realidade do Brasil e não é essa realidade que todo mundo vai se tornar uma Fernanda Montenegro, sabe? E assim vale para várias coisas da nossa vida. E, óbvio, algumas pessoas desistem porque elas amadurecem, começam a se interessar por outros assuntos, mas também tem essa questão de muitas vezes desistir porque não houve oportunidade suficiente para aquela pessoa alcançar aquilo que ela tanto desejava. Então, eu queria deixar essa reflexão para vocês. Eu queria dizer também, né, eu quero terminar com uma mensagem esperançosa, né? Que, óbvio, eu não vou chegar aqui para vocês e dizer você não pode desistir, você tem que persistir, blá 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 blá, porque cada um sabe o que é melhor para si. Se você acha que é melhor continuar, se é melhor tentar mais uma vez, então faça isso. Se você quer agora seguir outro caminho, então siga outro caminho, mas faça isso se você realmente tiver vontade, sabe? E tente considerar tudo que você fez até agora. Não se sinta um derrotado, não se sinta um fracassado, simplesmente porque você não alcançou algo de primeira, né? Ou de segunda, ou de terceira. Tenta mais uma vez, vamos lá, né? Você vai conseguir. Eu sei que você vai. Seja qual caminho que você quiser tomar, seja um recomeço, seja sei lá, um novo sonho que você queira ter, ou seja perseguindo esse mesmo sonho que você tem. Estaremos juntos nessa jornada, de certa forma. E é isso. Eu espero de verdade que vocês consigam ficar bem. E eu acho que isso é o mais importante de tudo, é a gente ficar bem, né? É a gente se manter firme apesar de tudo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, bom, é isso. Um beijo, tchau.